No livro de Jó, no capítulo 8, no versículo 7, a palavra fala o seguinte: o teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Então Deus manda dizer para você, esse estado que você tá, pode ser desse tamanho assim. Você pode estar se sentindo, sabe, uma formiga. A formiga, ela é trabalhadora, né? Operária. Então, você pode estar se sentindo uma formiga. Tô trabalhando, tô fazendo, não tô vendo resultado nenhum. Só que Deus manda dizer para você, é sobremaneira o último estado que eu vou te colocar. Então, o início das coisas nem se compara com o final. O final é muito melhor do que o início de tudo. Então, por mais que você tenha batalhado muito, que você tenha feito muito, Deus manda dizer para você, eu sou um Deus justo. E você precisa confiar diante de todo o processo que você tem atravessado, que você tem feito, você tem que acreditar. Você vai abrir uma empresa, você tem que confiar naquilo ali que você está fazendo. Você tem que confiar no seu trabalho, que a empresa vai crescer. Se você vai fazer um tratamento, você tem que confiar naquele tratamento. Você tem que acreditar que aquele tratamento vai dar resultado para você. A mesma coisa na nossa vida com Deus. Então você não pode se desconectar dele. E você não pode achar que aquilo que você está vivendo com Deus não faz sentido, que aquilo que você está vivendo com Deus é algo jogado no lixo. Porque não é. Então não despreze a sua vida com Deus. Sua vida com Deus, ela tem muito mais valor do que qualquer situação que você venha viver nessa terra. Tem muito mais importância, tem muito mais peso. É aquilo que eu sempre falo para os irmãos, né? A pessoa que quer ficar rica, ela fica o tempo todo correndo atrás das coisas dessa terra. Trabalha que nem um burro de carga e nunca vê dinheiro, né? Às vezes vem um dinheiro grande e o dinheiro some. Não sabe administrar, não sabe colocar as coisas, se impulsiona. Então, precisa haver o quê? Um direcionamento, um discernimento e uma sabedoria. De onde vem a prosperidade? Ela vem do plano espiritual. Ela vem do plano espiritual. O demônio também enriquece. Só que com uma mão ele dá e a outra ele tira. Ele já leva a pessoa ao suicídio, fazendo com que a pessoa enriqueça de uma forma exagerada, exacerbada, leva a pessoa para um lado promíscuo da vida, aonde ela vai ter muitos problemas e prejuízos, perdendo primeiro a salvação dela, né? Que a primeira parte que morre é o espírito. Então Deus, ele nos enriquece, a prosperidade ela vem do alto. Então nós temos que tomar posse da nossa porção, daquilo que é nosso, mas nós temos que colocar em prioridade o reino de Deus, porque a prosperidade vem de lá. Só que aquilo que Deus nos dá, ele nos dá condições de manter. Porque ele é dono do ouro e da prata, ele faz o que ele quiser. Então não tem nada errado dentro do seu processo. Sabe assim, dela, mas eu estou num processo difícil, num processo de dificuldade, estava tudo correndo bem, de repente começou a andar para trás. Deus manda dizer para você, eu não perdi o controle da sua vida em momento algum. E o final de tudo será muito melhor do que o início das coisas. Você pode acreditar nisso. Você pode ter tido um início difícil, aí você construiu algo, na metade do caminho, você começou a regredir novamente, né? Você estava no início com uma dificuldade, aí você foi trabalhando, foi crescendo, 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 e daqui a pouco você começou a regredir, como se você voltasse para o primeiro estágio. Só que Deus manda dizer para você, o último estágio é melhor do que o início, mesmo que você não acredite. Mesmo que na sua concepção, diante daquilo que você tenha vivido, você esteja perdendo coisas. Deus manda dizer para você, eu sei o que eu estou fazendo. E vai ser muito melhor do que o início e o meio do que você tem vivido. O crescimento será sobremaneira. Então, o crescimento que Deus está trazendo para você, eu não sei qual área que você necessita, mas o crescimento que Deus está trazendo para você nesse final vai ser algo que vai surpreender principalmente você. Porque a proporção do que Deus está trazendo é muito maior do que tudo aquilo que você viveu lá atrás. Até a metade do seu percurso. Porque o início pode ter sido difícil, você foi caminhando, foi crescendo, 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 você foi progredindo. E na metade do processo, você estava em processo de crescimento. Aí foi estagnando, foi diminuindo. Mas Deus manda dizer para você, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu permiti. Eu sei o que deixei acontecer no seu cenário. Mas agora eu vou trazer um final, aonde o final será muito melhor do que o início de tudo. E vai ser sobremaneira, vai ser algo abundante. Então não desanime do processo. Nós não entendemos como que Deus trabalha, irmãos, mas no final dá tudo certo. É um processo doloroso? Com certeza é. É caminhada com choro? Com certeza. É caminhada muitas vezes com aflição? Por maior que seja a sua fé, vai esmorecer, você vai ter aflição.
Só que Deus, ele trabalha quando ele quer e da maneira como ele quer. E tem coisas que ele não vai nos livrar. Lembra quando Jesus chegou e falou, Senhor, passa-me esse cálice? Porque Jesus queria ficar livre do que estava por vir. Deus não livrou ele. Imagina a gente. Então tem situações que ele não vai nos livrar. Mas ele nos amparará. Que foi o que ele fez com Jesus. Ele não livrou Jesus. Jesus pediu, né? Passa-me esse cálice. Jesus queria ficar livre daquele processo, se fosse a vontade de Deus. Ele não permitiu. Ele não livrou Jesus. Então vamos passar com a cabeça erguida, sabendo que Deus está conosco diante de qualquer situação difícil que a gente vai viver. No final vai dar tudo certo. Aí no final a gente colhe os frutos de tudo aquilo amargo que sofremos lá atrás. Das dificuldades, escassez, das desilusões, decepções, eu não sei o que você viveu. Mas lá no final, ele vai dar o veredito dele, aonde vem a recompensa. Então, a gente achar que Deus vai fazer a nossa vontade, irmãos, não vai. Uma coisa que eu sempre... Às vezes eu vejo alguns pregadores falarem algumas coisas, ou às vezes até pessoas que não têm a fé que eu tenho, às vezes está no mundo, né? Tem uma visão diferente das coisas, que a gente convive com muita gente, né? As pessoas, parece que elas denotam que tem controle sobre as coisas. Nós não temos controle sobre nada. Você pode fazer planos hoje e daqui a pouco a sua agenda ser totalmente modificada. Ah, eu planejei de fazer tal coisa amanhã. Se não for vontade de Deus, você nem vai. Você nem acorda. Então, a gente achar que a gente tem controle sobre a nossa vida, isso é loucura. Eu já saí dessa fase há muitos anos atrás. Eu vivo sabendo que eu não tenho controle de nada. Que não adianta eu querer controlar nada, porque não sai 100% do meu jeito. O que eu tenho que fazer em termos de administração, eu vou fazer. Mas ter controle sobre as coisas, eu não tenho controle sobre as coisas. É a mesma coisa você. Quando você entende que você não tem controle de nada e você entrega a sua vida nas mãos de Deus, por mais difícil que seja, por mais pedrada que você leve, por maior dificuldade que você tenha nas estradas que Deus coloca você para trilhar, por mais cansado que você esteja, por mais machucado que você esteja, Ele está no controle e responsabilidade dele. E aí você caminha tranquilo e tranquila, sabendo que Deus está no controle de tudo, que você não tem controle de nada. Porque eu não tenho controle de nada. Quantas vezes eu faço plano de um monte de coisa aqui na minha vida e de repente desanda tudo. Eu não consigo concluir nada do que eu planejei lá atrás. Vem uns ventos que tem hora que eu falo, meu Deus do céu, se eu não orasse, se eu não jejuasse, se eu não me santificasse, eu ia falar, não, eu realmente estou torta no negócio. Então eu tenho que me endireitar. Aí eu começo a colocar na balança tudo que eu faço. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Eu jejuo pra caramba, eu busco na madrugada, eu oro, eu faço um monte de coisa. Porque eu não tenho controle de nada. É Ele que tem. Aí a gente tem que fazer o que diante da situação? Acalmar. Nos acalmar e saber que, no final das contas, vem algo sobremaneira para o nosso cenário, que é Deus que está fazendo. Porque não adianta a gente achar que a gente tem controle. Uma pessoa que vive achando que tem controle sobre a própria vida, uma hora ela se decepciona. Porque uma hora o castelo que ela vai construir vai ser na areia e o primeiro vento que bater vai levar tudo. Nós que sabemos que não temos controle de nada, o nosso castelo é construído em rocha e a nossa rocha é Jesus Cristo. Então pode vir o vento que for, que Ele nos respalda. Porque não dá para brincar com o nosso psicológico, com o nosso emocional. Pessoas que colocam o próprio emocional numa corda bamba, uma hora ela se complica. Porque é o emocional, muitas vezes, que vai levar ela para o buraco. É o emocional que vai fazer ela fazer más escolhas. É o emocional que vai fazer ela agir com precipitação dentro do cenário. Então, se você tiver com o seu emocional equilibrado, firmado em Jesus Cristo, por maior que seja o terremoto, por maior que seja o tsunami na sua vida, você sabe que seu alicerce é Jesus Cristo. Você não tem controle sobre nada, mas que Deus está no controle de tudo. Agora, quando a pessoa se acha autossuficiente, ela vai deixar o emocional dela levar, o vento vai vir, a vida vai oferecer o que quiser, vai vir os lixos, vai pegar, e depois não vai conseguir, porque está sempre colocando o quê? O emocional numa corda bamba. Uma hora vem o vento, balança e cai. Então nós temos que ter muita sabedoria diante do processo. E andarmos sabendo que não temos controle sobre nada. Você pode meditar, achar que você tem controle sobre o teu corpo, mas você não tem. Na hora que der vontade de ir no banheiro, você vai ter que ir no banheiro. Acabou. Dá um comando pro seu intestino aí, segura isso daí.
Agora eu não quero. Dá um comando para sua bexiga para ver se funciona. Não, agora eu não vou soltar o líquido que está na minha bexiga. Eu não vou. Não vou no banheiro. Vê se você não vai, para ver o que acontece com você. Nós não temos controle, irmãos. O nosso corpo é uma máquina extremamente inteligente. Já está tudo calculado. Batimento do coração, o sangue que bombeia. O momento do intestino trabalhar, que é o nosso segundo cérebro, você tem que cuidar do seu intestino. E assim você vai vendo que nós não temos controle de nada. E qual o trabalho que você tem diante do seu corpo? Você fica lá, coração, bate tantas horas, faça tal coisa, ó, você tem que mandar tanto de sangue para as veias. Você fica fazendo isso? O ar que você respira, você se preocupa com o ar que você respira? Você não se preocupa com ele, você não tem controle sobre ele. Então o ar tá aí, você tá respirando. Você só sente falta do ar quando você não consegue respirar mais. Que aí você precisa da ajuda de um aparelho para você respirar. É a hora que você cai na real, né? Quando a gente fica sem aquilo, que tem hora que Deus tira, que é para você acordar. Então nós não temos controle sobre nada. Absolutamente sobre nada. Então o seu corpo funciona de uma forma automática. Você não precisa ficar ali administrando o seu corpo o tempo inteiro. O que Deus manda você fazer é cuidar da sua alimentação. Ela é 80% da sua vida na Terra. Se você não cuidar da sua alimentação, você está lascado. Então, sabe, a gente viver achando que nós temos controle sobre tudo, isso é loucura. É um desgaste emocional que não vai te levar a lugar algum. Então Deus manda dizer para você, acalma o seu emocional, porque eu estou no controle. Tem coisa melhor do que isso? Você andar dentro de um avião, você sabendo que tem um piloto ali cuidando? Porque se você tiver que pilotar aquele avião ali, se você não tiver sabedoria para guiar aquilo ali, você vai acabar caindo. Então, se você tá dentro de um processo, sabendo que Deus está dirigindo a tua vida, você tá nas melhores, sabe, na melhor mão que poderia estar. Nas melhores mãos, né? Porque ele tem duas mãos, então nós somos a semelhança dele, acredito que ele tenha duas mãos. Então você vai estar nas melhores mãos que poderia estar, que é de Deus. E você não tem que se preocupar com nada. Tá? Então tira essa concepção de que você tem controle sobre as coisas, porque você não tem. Tem controle nenhum. Faz a meditação aí que eu te falei, depois você escreve no comentário aqui pra mim dela. Fui fazer meditação lá, não deu certo não. Chega pro seu estômago e fala assim, não, você não vai comer tantos dias. Vê se dá certo. Se fosse assim, ficava fácil emagrecer, né? Então, ninguém ia ficar lutando com a balança aí. Então, acalma o seu coração e entenda que não existe coisa melhor, irmãos, do que Deus estar no controle da nossa vida. E isso dá descanso psicológico pra gente, emocional. Porque uma vez que ele está no controle, ele cuida de coisas que a gente não tem controle. Você não tem controle sobre seus filhos, você não tem controle sobre a outra pessoa, você não tem controle sobre nada. Absolutamente sobre nada. E nem sobre a sua vida. Então coloca o controle, sabe, nas mãos de Deus e descansa. Sabendo que Ele vai cuidar de tudo e que no final quem vai se dar bem é você. O que você deixou nas mãos dele, Ele vai fazer o que é melhor para você. Tem oração que Deus nem ouve. Você vai pedir algo que aos olhos dele a gente está pedindo errado, ele vai fazer o quê? A vontade dele não a nossa. Porque a vontade dele sobre nós é muito melhor do que a nossa vontade. Então tem hora que você pede algo para Deus nesse momento que ele não vai escutar, porque não é um momento propício de você receber aquilo. Ele sabe o que é melhor para você. E nós temos que aceitar essas condições. E assim ele vai trabalhando o nosso futuro, ele vai trabalhando o nosso destino. E assim a gente vai alcançando a nossa evolução espiritual, que é a parte mais importante. Você pode conseguir toda a riqueza do mundo. Você nasceu com uma função aqui, com uma finalidade. Evoluir espiritualmente, ser uma pessoa melhor todos os dias. Aí você trabalha, você conquista o mundo. Você pode ter 500 aviões. Você pode ter iate, você pode ter tudo. Eu tenho, em cada país eu tenho um imóvel, eu tenho automóvel, eu tenho tudo. Você pode ter toda a riqueza do mundo. Mas se você nasceu para ter uma evolução espiritual e se tornar uma pessoa melhor todos os dias, tudo isso que você adquiriu aqui no mundo não valeu de nada. Não valeu de nada. E são coisas perecíveis, que uma hora você pode ficar sem nada. Pode acontecer qualquer coisa e você ficar absolutamente sem nada. Agora, quando você tem uma evolução espiritual, quando você é forte espiritualmente, quando você evolui, quando você está perto de Deus, quando você se aproxima da espiritualidade, aí ninguém te segura na terra. Podem tentar colocar você no chão 5 vezes, Deus te levanta 10, 15, mais fortalecido, mais rico, mais próspero, e assim Ele vai fazendo com a gente. Tá? Então, a gente achar que a gente tem controle de tudo, irmão, isso é loucura, nós não temos controle de nada.
Nós não sabemos nem a hora que a gente vai morrer. Como é que você tem controle das coisas? Hoje você está bem, amanhã pode te dar uma dor de barriga, você nem sair de casa. Então vamos, sabe, colocar o nosso pé no chão? Viver mais centrado com as coisas de Deus, entender que Deus está no controle de tudo. E que por mais dificuldade você tenha passado lá atrás, ou que por mais difícil que tenha sido, sabe, você crescer um pouco e de repente você está tendo a sensação de que está perdendo tudo, que no final de tudo será melhor do que o início, Deus está mandando falar para você, então creia nele. Porque ele vai trazer uma restituição sobrenatural no seu cenário, aonde ele vai colocar você de pé. E ele vai fazer com que você tenha uma restituição de tudo aquilo que você tem perdido lá atrás. Ele vai fazer além, né? Porque ele sabe dos esforços. Ele sabe os anos que você tem orado, o tempo que você gastou, o que você está passando até aqui. Ele sabe tudo, tá? Então vamos viver acreditando que Deus está no controle da nossa vida, porque nós não temos o controle de nada. Você pode sair e fazer toda uma programação. Vou sair com o meu carro, vou em tal lugar, vou andar tantos quilômetros, vou voltar a tal horário, vou almoçar em tal lugar. Dá tudo errado, porque você não tem controle de nada. Aí Deus faz você fazer uma rota totalmente diferente, ou ele não deixa nem você sair de casa. Tá te dando um livramento, ele já viu outra coisa para você, ele já viu que aquilo ali não vai ser bom. Então vamos descansar. Bater de frente com Deus, ficar brigando o tempo inteiro, não dá certo. Isso não vai trazer evolução espiritual para você e nem mudança para o seu cenário. Então bater de frente com Deus é bobagem, é gastar energia à toa. Quanto mais harmônico você tiver com Deus, quanto mais num senso de alegria você tiver, sabe, você manter uma alegria dentro do cenário. Você fala assim, dela, mas tá faltando tudo, tô numa dificuldade. Irmãos, aprenda a ver felicidade, sabe, em processos que são difíceis. Agradeça a Deus por você estar vivo, agradeça a Deus por você conhecer Deus. Agradeça a Deus por você ter aberto os teus olhos mais um dia. O sentimento de gratidão, sabe, ele mostra o caráter que a pessoa tem. E diante do sentimento de gratidão, vem muita prosperidade para o nosso cenário. Por mais doloroso e difícil que seja o seu cenário. Tenta se manter alegre. Sabe? Tenta ver alegria em Deus. Sabe assim, dela, mas tudo ao meu redor não me traz alegria. Mas veja alegria em Deus. Veja alegria nas promessas que Ele te fez, porque vão se cumprir. Veja alegria, sabe? Naquilo que Ele tem feito você enxergar, naquilo que Ele tem transformado você. Você tem motivo para se alegrar. Você pode procurar e você vai achar. E aí você vai ver que as coisas vão melhorar. E entender que o final das coisas vai crescer sobremaneira. Tem coisas maravilhosas chegando para você e você não vai desistir agora. Tá? Então acalma o seu coração. E para de querer ter controle sobre todas as coisas. Porque você não tem, quem tem é Deus. Seja humilde. Tá? Caminha diante daquilo que está acontecendo. Se algo não deu certo aos seus olhos, Deus está no controle daquilo ali. Não era para você naquele momento. Aquilo não ia te fazer bem. Deus talvez esteja te dando um livramento, talvez esteja preparando uma porta maior, algo melhor. Então, vamos aceitar o que Deus tem para nós. Porque nós não temos controle. Tá? E confie em Deus. O que você vai fazer agora? Pegar a palavra que Ele te deu, medite sobre ela e acalma o seu coração. Acalma. Não chore de desespero, mas entenda que é só uma fase, que essa fase vai passar. A fase que dura anos. Irmãos, eu estou em fase que dura anos. Eu estou em fases assim, aguardando muitas coisas. Mas eu tenho que confiar em Deus. Porque eu não tenho controle sobre as coisas, mas Ele tem. E Ele sabe o que é melhor para nós. Tá? Então vamos evoluirmos com Deus. Vamos crescer e nos tornarmos pessoas melhores todos os dias. Dentro daquilo que Deus nos ensina. Tá? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Eu profetizo toda sorte de bênção. E que você venha receber de sobremaneira aquilo que é seu por direito. E você vai tomar posse dessa profecia no nome de Jesus. E você vai confiar. E parar de querer controlar as coisas. Entender que o controle está nas mãos dele. Descansa. Entrega toda a responsabilidade de tudo nas mãos de Deus. Deixa Deus trabalhar por você. Você vai ver que no final a vitória já é sua. E é Ele que vai ser glorificado na sua história. E você vai agradecer. Você vai ter um desgaste muito menor do que o que você está fazendo. De querer ficar preocupado demais com as coisas. Tá? Então confia porque Deus é contigo. Que Deus te abençoe.